Boa noite a todos os irmãos. Eu espero que todos estejam bem nesse momento de isolamento social, isolamento da comunhão. Mas, apesar disso, a maneira de poder estar interagindo com a igreja. E, como foi falado hoje, irmãos, hoje teremos um momento muito que especial, onde a nossa igreja vai estar falando um pouco sobre fé, cidadania e ciência. Esses três assuntos, eles estão interligados. Nós vivemos pela fé, nós temos um arcabouço de doutrina e nós apreciamos o estudo da palavra de Deus, mas a doutrina não é desassociada com a vida civil. Estamos inseridos em uma sociedade, não precisamos ir junto à sociedade, mas vivemos na sociedade e precisamos, então, viver uma maneira que agrada a Deus, como diz o apóstolo Pedro na sua carta, como peregrinos, mas também como cidadãos, vivendo para a glória do Senhor. E aí vem a ciência. A ciência é outra esfera de autoridade na nossa vida. Eu sei que há alguns séculos atrás, a ciência quis, não a ciência, mas alguns cientistas quiseram tirar a religião, tirar a fé. Nem sempre foi assim, porque grandes homens de Deus eram cientistas, mas o homem achando que por conta do seu saber, ele poderia ter o seu caminho iluminado, e aí agora muita gente fica então idolatrando a ciência aí. E a gente fica nesse meio, temos a fé, temos uma vida cívica, temos a ciência, estamos passando por esse momento de pandemia, vocês sabem muito bem do que eu estou falando, do coronavírus, e a ciência agora, muitas vozes se levantam em nosso meio. Então, hoje temos esse bate-papo. Geralmente, nos sábados, na nossa igreja, nós temos o encontro dos jovens, de vez em quando homens, mulheres, a cada 15 dias, homens, mulheres, discipulado para novos membros. Mas hoje podemos fazer aí, então, um bate-papo. Temos uma presença muito prazerosa conosco, que é o pastor Marcos Perim. O pastor Marcos Perim, ele é casado com a irmã Ivana, ele tem 3 filhos, o Gabriel, a Carolina e o Benjamin, o pequeno Benjamin com apenas 2 meses de vida. Então, nós louvamos a Deus pela vida do pastor Marcos Perim. Ele é pastor da Igreja Batista Regular da Pituba, em Salvador, na Bahia, cidade muito bonita, apesar de não conhecer pessoalmente, mas certamente é uma cidade muito bonita, eu posso ver. Nossa igreja conhece o pastor Marcos Perim bem, ele já veio aqui em Natal, já pregou aqui na nossa associação também. A igreja conhece através do canal da igreja, pelas pregações do pastor Marcos. Vou até confessar, pastor, que às vezes eu fico com ciúme, porque os irmãos chegam e vêm dizer da sua pregação, e eu fico às vezes com ciúme do Senhor. A grama do vizinho é sempre melhor do que a nossa, pastor. Tá certo. É verdade. Mas, de qualquer forma, a igreja já conhece bem o Senhor. E é uma alegria, pastor, o senhor poder ter atendido o convite. O senhor também é o atual presidente da Associação Brasileira das Igrejas Batistas Regulares no Brasil, a IBREB. Então, a gente vai bater esse papo e queremos edificar a igreja do Senhor, queremos abençoar a igreja do Senhor nesse momento. Então, a nossa conversa sempre à luz das Escrituras. O pastor também tem propriedade para falar no aspecto histórico, ele também é historiador. Então, a gente vai mesclando a palavra de Deus com os saberes que Deus nos proporciona aprender nesse mundo, e tendo essa visão para que a igreja de Deus possa estar firme nesse momento que tem sido muito difícil. Saudação, pastor Marcos Perim. Que Deus abençoe o senhor. Muito obrigado. Seja bem-vindo à sala de bate-papo da nossa igreja, a Igreja Batista Regular
aqui em Parnamirim, Rio Grande do Norte. Amém, pastor. Deus abençoe o senhor, seu ministério, família. Deus abençoe os irmãos aí da IBR em Parnamirim. Louvado seja Deus. São irmãos muito carinhosos. Já recebi mensagem dos irmãos aí. E eu agradeço essa oportunidade. Desejo muito que Deus use esse momento para abençoar o nosso coração. Uma satisfação. Desde já agradeço pelo convite e também agradeço a apresentação tão carinhosa do senhor, tá bom? Muito obrigado e vamos lá, que Deus nos abençoe, nos ilumine, para que o nome dele seja glorificado e a nossa mente seja provocada para o bem, né? Que tenhamos uma conversa piedosa. Uma das maiores necessidades da Igreja de Deus hoje é de uma conversação santa. E essas ocasiões têm preparado esse momento para a gente. Então, obrigado, Deus abençoe e que o Senhor esteja conosco. Amém, pastor. Eu queria introduzir, então, essa conversa sobre fé, cidadania e ciência. No livro de Daniel, o exemplo de Daniel e os seus amigos, eles foram portados para a Babilônia ainda jovens. O livro de Daniel é riquíssimo. Está dentro do contexto onde o povo de Israel, especificamente Jerusalém e a tribo de Judá, é levado em cativeiro pela disciplina de Deus. Mas o que eu quero enfatizar é que Daniel é um retrato, junto com seus amigos, eles são um recorte de como um homem piedoso pode viver a sua fé de forma cívica, que não venha desonrar a Deus. E ao mesmo tempo, eram rapazes, eram jovens muito capacitados nos saberes humanos. Eles não tinham esse conflito. Ou eu sou crente, ou eu sou acadêmico. Eu estou usando palavras para o tempo de hoje, mas a Bíblia claramente diz que esses jovens eram dotados, instruídos de sabedoria, em ciência, entendimento, em conhecimento, mas eram crentes de verdade, eram servos de Deus, e a narrativa de Daniel vai comprovar isso. Então, diante disso, pastor, eu queria perguntar ao senhor, o que é preciso, né? A igreja, pela primeira vez, está passando por algo assim. Eu nunca passei, acredito que todos que estão aqui, essa geração nunca passou por algo parecido como esse, um isolamento social por causa de uma pandemia. Então, eu gostaria de ouvir do senhor, apesar de que o contexto de Daniel não seja pandemia, mas é um momento de aflição, é um momento onde as liberdades são suprimidas, né, do indivíduo. É um contexto diferente, eu sei, mas trazendo o princípio, eu gostaria de saber do senhor, com a sua experiência, o que o senhor está enfrentando na igreja da Pituba. Inclusive, eu até vi uma matéria hoje que eu acho que houve um decreto do governo do estado de Salvador acerca do fechamento das igrejas. Então, à luz de tudo, como é que podemos, então, tirar princípios norteadores na Bíblia? E o senhor poderia também contribuir um pouco sobre a história da igreja, às vezes que a igreja passou por isso, por situações parecidas como essa. Por favor, pastor. Ok, pastor, eu acho que a gente pode começar dizendo o seguinte, né, que a Igreja de Cristo, ela sempre esteve em momentos históricos complicados, ela enfrentou diversos reveses na sua história. E Deus, por sua graça, tem sempre iluminado o povo de Deus para se comportar. Me vem à mente um fato que até compartilhei com alguns irmãos, ali por volta do século II depois de Cristo, teve um imperador romano chamado Julião, alguns livros chamam, o apóstata. Ele estava determinado a fazer com que Roma voltasse ao paganismo, porque Roma já vinha sendo evangelizada e boa parte dos cidadãos romanos já vinham se convertido a Jesus.
Então, ele assumiu o trono romano e o trabalho dele era trazer Roma de volta para o paganismo, ressuscitando os deuses, os templos e assim por diante. A acusação dele é que Roma estava vivendo uma grande decadência, uma decadência econômica, social, inclusive de doenças. Haviam diversas pandemias ocorrendo em Roma nessa época. E a acusação desse imperador é que era culpa dos cristãos. Era culpa dos romanos que haviam abandonado seus deuses. E ele fez da vida dele o projeto de ressuscitar o paganismo. Mas ele teve que lidar com uma coisa muito complicada, que foi o fato de que os cristãos eram o único grupo que tinham coragem de sair de dentro de casa e cuidar dos doentes romanos, os doentes cristãos e os doentes pagãos também. E os nossos irmãos saíam de casa, eles cuidavam desses pagãos, cuidavam dos cristãos também, e muitos deles morriam no processo. Então isso acabava gerando uma espécie de uma comoção em Roma de ver o desprendimento desse povo chamado cristão, ao ponto de sacrificar a vida para cuidar daqueles que estavam enfermos. E aí o imperador, percebendo isso, ele convidou os sacerdotes pagãos para uma conversa e ele estimulou os sacerdotes pagãos a fazerem a mesma coisa. A eles pegarem grupos de sacerdotes, ministros pagãos e formar uma espécie de uma força social para cuidar dos enfermos. Resultado, nenhum pagão quis fazer esse tipo de coisa, porque eles não tinham a esperança que nós temos, a certeza da vida eterna, a convicção de que essa existência aqui nesse mundo não resume tudo que Deus preparou para nós. Então, por causa disso, Roma foi muito impactada com o testemunho da igreja. Então, é evidente que eu não estou contando essa história para dizer que os irmãos têm que sair da rua pegando vírus, esse tipo de coisa. Mas eu estou usando isso como princípio para dizer o seguinte, que a Igreja de Cristo, nos grandes momentos históricos de provação, de sofrimento, de dor, a Igreja de Cristo sempre se levantou oferecendo uma luz para o mundo, disposta a guiar a humanidade e a fazer aquilo que ninguém tem coragem de fazer. Então, nós vemos isso acontecendo no início da época do Império Romano, já quase o Império Romano cristão. No século XVI, nós temos a situação da família do Lutero, que teve uma epidemia de peste negra na região onde ele morava, e ele tomou a decisão de não sair de lá. Todo mundo estava se mudando para outras regiões, ele tomou a decisão de permanecer e de cuidar, inclusive, de pessoas que estavam enfermas, né? E ele pagou um preço caro por isso, que foi o falecimento de uma das suas filhas. Eu não lembro o nome dele agora, mas ela tinha 13 anos de idade, e ele pagou esse preço, né, por cuidar. O Jonathan Edwards, ele cuidou do David Brainerd, você já deve ter ouvido falar, aquele missionário entre os índios, né, que Deus usou ele para um grande avivamento. O Jonathan Edwards, né? Isso. Então, e o Jonathan Edwards perdeu o genro e perdeu a filha também, né, por causa de tuberculose. Então, eu estou introduzindo, pastor, dessa forma, essa provocação, para dizer que nós precisamos nos levantar. Nós precisamos, nesse momento que está todo mundo amedrontado, está todo mundo cerrado dentro de casa, nesse momento de fragilidade, é a ocasião que nós precisamos nos levantar, levando a palavra de esperança, mostrando que nós somos o povo de Deus, que nós temos um Senhor, que ele se manifestou e que ele, através do Espírito Santo, vive em nós, e nós podemos levantar do medo, sair da escuridão e servir as pessoas, mostrando o Evangelho de Cristo, exalando o bom perfume de Jesus. E eu creio, pastor, que está faltando um pouco disso nesse momento. Eu tenho achado, de modo geral, os irmãos estão bem intimidados ao ponto de perderem a paz com Deus, perderem aquela segurança que só o Senhor pode nos dar. Eu tenho me preocupado com isso. Só para fechar esse primeiro comentário,
no culto de quinta-feira, nosso culto de oração, eu meditei com os irmãos em 1 Pedro capítulo 5, verso 8, que fala que o diabo, ele, como um leão, ruge ao nosso redor, tentando nos devorar. E o rugido do leão ali eram justamente as movimentações sociais que estavam acontecendo no Império Romano para intimidar os cristãos, para colocar medo nos cristãos. Então, era a zombaria do fato de que os cristãos não participavam das festas ao imperador, dos bacanais, das corridas de cavalo. Então, isso gerava uma zombaria, especialmente com respeito aos jovens cristãos. As ameaças de morte, que as casas iam ser invadidas e tudo. As acusações mentirosas de que eles estavam fazendo parte de uma conspiração para derrubar o imperador. O meu ponto é dizer que Pedro interpretou toda essa movimentação social como sendo o rugido do leão. No final das contas, Pedro estava dizendo assim: Satanás está por trás de todo esse movimento que visa colocar medo em vocês, deixá-los aterrorizados, intimidados e com medo de mostrar a sua fé e a sua crença em Jesus. E pastor, essa foi a minha provocação para a igreja na mensagem de quinta-feira. Será se nós não estamos assim? Será se por trás dessa ameaça do vírus, que é real, e eu não quero minimizar aqui, mas eu quero dizer que por trás de toda essa chuva de informações que há em cima da gente, esse bombardeio que tem produzido medo, terror. Eu tenho conversado com pessoas, e o senhor também, certamente, e a gente percebe os irmãos aterrorizados, né? Perdendo a sua paz com Deus. E eu fico pensando, se o leão ele não está se aproveitando desse contexto que nós estamos vivendo hoje, assim como ele se aproveitou do contexto de Roma, para semear medo, descrença, insegurança, enfraquecimento de fé e ausência de paz com Deus. Então, eu tenho percebido isso e tenho ficado um pouco preocupado. Eu esqueci o meu microfone, perdão, ainda estou me acostumando aqui. Tamo junto. Falando sobre Lutero, inclusive ele tem um livro, ele escreveu um livro nessa ocasião dessa epidemia, e ele encorajando a sua igreja, encorajando os seus pastores a poder ser uma luz naquele momento daquela terra, né? Verdade. Bem, pastor, então, ainda nesse ritmo aí sobre a igreja tímida, a igreja acuada, muita coisa no Facebook, nas mídias sociais, muita coisa na mídia em massa. Eu sei que muita coisa é verdadeira, outras coisas a gente fica questionando, porém, a importância, então, da igreja local, o crente, o membro da igreja, que tem uma igreja na sua vida, que tem um pastor que ora por aquela pessoa, tem irmãos que, apesar de todas as falhas da nossa igreja local, igreja séria, que prega a palavra e que tem a comunhão dos santos, uma maneira de crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Qual seria, então, a importância da igreja local unida nesse momento? Então, pastor, a igreja local, o senhor sabe bem, é a expressão do corpo de Cristo aqui na Terra. E a igreja local, ela possui uma conexão que nenhum outro relacionamento possui. Se nós formos pensar, todos os relacionamentos que nós temos nesse mundo, eles são relacionamentos que se resumem a essa existência. Então, as pessoas que hoje eu chamo de pai, mãe, irmão, primo, esses laços afetivos são laços que pertencem apenas a esse mundo. No mundo por vir, esses laços eles não vão existir mais. Quais são os laços que vão permanecer? São os laços da fé. Então, nós temos e a irmandade da fé que é expressa na igreja local, ela já é uma antecipação dessa grande irmandade celestial que vamos desfrutar no novo céu e na nova terra. E a Bíblia deixa isso muito claro, que o Espírito Santo
é a terceira pessoa da Trindade, o ente santo, que produz conexão, que ele nos une, ele nos cola, ele nos aproxima, a tal ponto de a gente viver perto dos nossos irmãos e, às vezes, até com pessoas que são irmãos, mas são de outras cidades, e você ter aquela sensação de que é uma pessoa próxima que você conhece há muito tempo. Eu creio que o Espírito Santo, ele produz isso. E eu creio, pastor, que uma das lições que nós estamos aprendendo nessa ocasião é que sempre esteve faltando na igreja aquilo que Efésios 5,18 chama de falando entre vós com salmos. O senhor lembra lá o que Paulo está dizendo, né? Paulo diz, falando entre vós com salmos. Salmos era um termo genérico na época para designar o Antigo Testamento, que era a única Bíblia que a igreja primitiva tinha. E ele fala lá, falando entre vós com salmos. Então, ele estava falando de conversação santa, de conversação edificante. Essa necessidade que a gente tem de estar perto um do outro e interagir espiritualmente, compartilhar palavras de fé e estimular uns aos outros. Eu não sei, talvez a igreja do Senhor seja diferente da minha, mas eu sempre tenho sentido falta disso na igreja em que eu sou pastor. Nós falamos sobre muitas coisas. Termina o culto, a gente fala sobre futebol, a gente fala sobre rede social, outros falam sobre o seriado que estão assistindo, outros falam da política, principalmente da política, né? Como não falar da política, mas falta conversação santa, isto é, uma conversação centrada nas Escrituras, compartilhar experiências de fé, orar uns pelos outros. E uma coisa boa que eu estou vendo nesse contexto que a gente está vivendo hoje é esse despertar dos irmãos. Os irmãos sentindo essa necessidade de ter de fato, uma comunhão cristã, uma comunhão que é centrada na palavra, numa conversa edificante. A gente está parando um pouco mais de falar de banalidade. A gente está, por causa desse isolamento, a gente está deixando de falar muita tolice. E nós estamos podendo nos unir para falar a respeito das Escrituras. Eu creio que isso é uma grande bênção que Deus está nos dando, né? A própria live que nós estamos fazendo hoje é uma prova disso, né? Tenho feito também algumas na nossa igreja, e é bom ver essa interação piedosa dos irmãos, desejo de ter uma conversa celestial, uma conversa de fato cristã. Então, acho que esse isolamento ele veio para trazer essa lição para a gente, né? A outra coisa que eu creio, pastor, é mostrar para a gente que a nossa união ela não é apenas uma união presencial, física, ela é também uma união espiritual. A Bíblia diz que nós somos habitantes de dois mundos, né? Nós vivemos em duas realidades ao mesmo tempo. Nós estamos aqui na Terra, mas Paulo diz que nós estamos ao mesmo tempo nas regiões celestiais em Cristo Jesus, assentados nas regiões celestiais. E o autor de Hebreus, no capítulo 13, ele mostra que o culto não é apenas uma expressão de um ajuntamento pessoal e físico. O culto também é celestial. Ele fala lá de hostes de anjos, da comunidade dos salvos. Então, eu tenho percebido que esse momento em que a gente está isolado um do outro fisicamente tem mostrado para nós que é possível a gente manter comunhão, uma comunhão cristã, uma comunhão prazerosa, uma comunhão saborosa, até mesmo nos cultos, mesmo sem estarmos fisicamente juntos. E por que isso acontece? Porque nós temos uma união espiritual. O povo de Deus é unido no corpo de Cristo, é uma união da alma, é uma união celeste. E nós não precisamos de um prédio, nós não precisamos de um local para desfrutarmos desse ajuntamento e dessa comunhão. Então, é claro que eu não estou desprezando o prédio, inclusive eu estou com saudade das reuniões da igreja, estou com saudade de ver os irmãos, poder abraçá-los. Mas, ao mesmo tempo, eu tenho sido consolado com essa ideia, que a nossa união não depende dessas coisas, que nós podemos estar próximos, ainda que não estejamos fisicamente juntos. E essa é uma das grandes bênçãos que o Evangelho nos proporciona.
Amém, pastor. Um abraço à Igreja Batista Regular da Pituba. Estamos unidos. Amém. Obrigado. Um abraço à minha amada igreja. Forte abraço. Também estou com muita saudade da comunhão, mas estamos juntos. Podemos ligar, podemos mandar um WhatsApp, podemos até fazer uma visita com toda a cautela, mas estamos juntos. E você que não frequenta a igreja, você que está desanimado, você que está aí desiludido, busque uma igreja local, uma igreja séria, que prega a palavra de Deus e que ajuda uns aos outros na caminhada cristã. Amém, pastor. Graças a Deus. Lembrar aos irmãos que, se tivermos tempo, vamos abrir também para perguntas. Temos ainda outras perguntas a fazer ao pastor Marcos Perim, mas se der tempo, pode fazer a sua pergunta, você já pode anotar e você já pode mandar pelo WhatsApp da igreja ou no Facebook. Estamos transmitindo ao vivo pelo Facebook. E aí, se der tempo, a gente vai fazer a sua pergunta aqui. Pastor, o senhor falou aí sobre viver neste mundo e eu quero continuar nessa temática. Saiu muitos decretos, né, do governos estaduais. Aqui no Rio Grande do Norte saiu decretos, acredito que no governo da Bahia também saiu, e agora um decreto federal da União, o nosso presidente também decretou, e parece que os decretos estão chocando. No meio de tudo isso, tem pessoas no meio evangélico que se levantam e dizem que é falta de fé fechar a igreja numa ocasião como essa, que o crente que faz isso, o pastor que faz isso, não tem fé. O que é que o senhor poderia falar para a gente? Qual o conselho o senhor daria para a gente lidar com essa situação? Por um lado, a esfera das autoridades constituídas. Por outro lado, parece que pesa na nossa consciência quando a gente escuta alguém falando isso, mas, ao mesmo tempo, ponderando melhor, a gente pode ter um caminho seguro de agradar a Deus. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre essas esferas de autoridade constituídas por Deus na terra, e aí essa decisão que a maioria das igrejas tomaram de fechar os seus templos, né, os seus cultos, por conta desses decretos, obedecendo então à lei e obedecendo então às autoridades constituídas. Ok. Pastor, eu acho que é apressado alguém dizer que fechar a igreja em um contexto como esse que nós estamos é falta de fé. Eu acho que é apressado, para não usar uma palavra mais dura, manter aqui uma política de boa vizinhança. Mas eu acho que é apressado falar esse tipo de coisa. Quando a gente olha as Sagradas Escrituras, a gente vê que há momentos em que o Senhor Jesus enfrentou autoridades. E há momentos em que o Senhor Jesus ele se ausentou de enfrentar autoridades. A gente vê que tem momentos que ele postou o pé e se posicionou, e outros momentos a gente lê nos evangelhos as pessoas tentando, por exemplo, prender Jesus, e a Bíblia diz que ele simplesmente se ocultou. O apóstolo Paulo teve momentos em que ele ficou e enfrentou as autoridades, outros momentos ele saiu pendurado por um cesto de uma janela na muralha da cidade. Então, é por isso que eu estou dizendo para o senhor que eu acho que é apressado esse tipo de coisa, né? A Bíblia ela mostra que ambas as situações aconteceram. Então, quando a gente não tem assim um ensino bíblico claro na forma de um mandamento, o que nós temos que fazer? Nós temos que usar, primeiro, o bom senso, a razão que Deus nos deu, orar, pedindo a iluminação do Espírito Santo, e procurar fazer uma leitura equilibrada do contexto que nós estamos vivendo. Eu não acho que os decretos que chegaram foram frutos de uma perseguição estatal. Se fosse frutos de uma perseguição estatal, seria diferente. Mas não é uma oposição do governo contra a igreja. É uma tentativa de preservar a saúde, a vida de algumas pessoas que são chamadas de grupo de risco. E nesse sentido, pastor, eu creio que o propósito dos governos eles se alinham com o propósito da igreja. Porque a Igreja de Deus, ao longo dos séculos, ela sempre tem sido essa entidade que está
se importando e cuidando com aquelas pessoas que são chamadas grupos de risco. A igreja sempre se importou com os órfãos, com os idosos, com os leprosos, com os doentes, com os abandonados. Isso faz parte da esfera da igreja. A igreja sempre se preocupou com isso. Nós fazemos isso dentro da nossa casa. Nós nos preocupamos com os nossos filhos pequenos, nós nos preocupamos com aqueles idosos que nós fazemos, que vivem dentro da nossa esfera social. Se nós fazemos isso dentro da nossa casa, se é histórico, a Igreja de Deus tem feito isso, por que nós não iríamos fazer isso hoje? Então, eu creio que esse decreto do governo, ele se alinha perfeitamente com o amor cristão, o amor pela preservação da vida. Evidentemente que se o propósito do governo fosse em termos de uma perseguição estatal, de impedir o culto simplesmente por serem opostos a Cristo e à fé cristã, então a Igreja de Deus ia ter que ter outras medidas, mas eu não creio que é esse caso. Então eu vejo que é uma precipitação e é uma falta de uma leitura das Escrituras, né? Eu disse que eu ia ser econômico nas palavras para não ser muito duro, mas eu vou terminar só esticando um pouquinho mais, dizendo assim, que uma pessoa que fala isso, a meu ver, ou ela é ignorante, ou ela é uma pessoa mal intencionada. Ela é ignorante porque não conhece a Bíblia, não leu a Bíblia com atenção, observando essas coisas tão simples que a gente viu agora, ou ela, de fato, é uma pessoa mal intencionada que simplesmente está querendo tacar fogo para ver as brigas e as discussões e as dissensões acontecendo. Excelente, pastor, excelente. A Igreja Batista Regular, em Parnamirim, convida você a participar do nosso bate-papo com o pastor Marcos Perim. Estamos falando sobre fé, cidadania e ciência. Pastor, ainda nesse campo, sobre relação de autoridade, eu queria ouvir um pouco da sua experiência local. Como é que o senhor está lidando com toda essa situação lá na Bahia, lá em Salvador, cidade importante da nossa federação? Na igreja local, como é que o senhor tem liberdade para falar sobre isso? Mas se o senhor puder falar da sua experiência local e também a sua leitura da nossa denominação a nível nacional. Por exemplo, eu vi que lá no Cariri, os próprios pastores se reuniram na região e juntos fizeram uma carta tomando essa decisão. Eu sei que cada igreja é autônoma, eu sei que esse é um dos distintivos dos batistas, de forma histórica, a autonomia da igreja local. Mas essa união de pastores do Cariri me chamou a atenção, no sentido da união deles. E aí o senhor poderia, se quiser, falar um pouco da sua experiência local, como o senhor está lidando com tudo isso, e também uma leitura nacional da nossa denominação. Ok. Tá. Pastor, na igreja local, como é que nós estamos fazendo? Primeiro, eu vou dizer que eu, nesse ponto, pastor, talvez não seja o melhor modelo e a melhor inspiração, tá bom? Eu vou explicar por quê. Deixa eu fechar minha janela aqui, pastor. Começou a chover. O bom de ao vivo é isso, ó. Você acha que não está ao vivo, mas está ao vivo agora, ó. Exatamente. Começou a chuva aqui. 21 horas e mais de 21h30, estamos ao vivo. Dia 28/3. Chovendo em Salvador. Beleza. Pastor, então, nesse ponto talvez eu não seja o melhor modelo, né? O que é recomendado é que as pessoas sejam rigorosas no obedecer à quarentena. E eu confesso ao senhor e aos seus irmãos da igreja e quem está nos assistindo que eu não tenho tido essa grande fidelidade. Uma parte significante do ministério que eu exerço envolve o aconselhamento bíblico. E eu desmarquei a grande maioria dos aconselhamentos bíblicos. Desmarquei a grande maioria dos encontros presenciais, né? Ok. O senhor está me ouvindo? Ok.
desapareceu um pouquinho aqui. O senhor está comigo, pastor? Estou sim, pastor. Eu ouvi bem. Ok. Entrou alguém só com o microfone aberto, mas pode retomar, pastor. O senhor está... Tá, então, tá certo. Então, eu estava dizendo que eu desmarquei a maioria absoluta dos aconselhamentos bíblicos que eu estava fazendo. Agora, eu mantive as situações que eu considero que são emergenciais. Tem algumas pessoas que elas não podem esperar, e que também não dá para resolver por telefone, por internet. São algumas pessoas que precisam do olho no olho, de uma conversa pessoal. Então, não são tantas pessoas, são poucas, na verdade, mas eu tenho mantido essas pessoas, né? E tenho também saído, hoje, por exemplo, fiquei a tarde inteira fora, cheguei já quase 7 horas da noite socorrendo alguns irmãos que estavam carentes e necessitados por causa desse contexto, né? Então eu não tenho sido assim um completo seguidor da quarentena. Não tenho sido tão disciplinado assim. Fora isso, o que nós temos feito, né? Procurado ligar para os irmãos, manter uma proximidade. Estou ligando para a maioria dos idosos da igreja e perguntando como é que estão, se tem alguma necessidade. Algumas pessoas que eu já sei que têm necessidade, procurando manter contato diário com essas pessoas, trazendo palavra de ânimo, orando com essas pessoas. E na igreja local, nós estamos transmitindo o culto ao vivo pelo YouTube, domingo 10 da manhã e 19 horas, mantendo as mesmas pregações. Eu prego expositivamente em séries, e aí a gente está mantendo as mesmas séries de pregação para dar aos irmãos aquela sensação de que, de fato, a igreja não parou, né? A igreja continua funcionando. O culto de quinta-feira a gente faz por live no Facebook, culto de oração, e 2 vezes por semana eu tenho feito algumas lives com pastores e tentado interagir com os irmãos para manter essa proximidade, né? Assim, pastor, fora isso, procurando tomar os cuidados de higiene, de álcool gel, essas coisas que a gente escuta na televisão todo dia, mas a gente tem levado mais ou menos esse ritmo aí, eu não sei se está acontecendo com o senhor, mas eu estou me sentindo muito mais ocupado do que eu me sentia do que naquela rotina do dia a dia da igreja, né? Tenho me sentido mais ocupado para dar assistência aos nossos queridos irmãos. Quanto à questão denominacional, o senhor colocou muito bem, né? A denominação ela é descentralizada. Então, tem ficado muito por conta das associações locais, até porque os decretos, eles, na maioria, eles têm uma variação de acordo com o estado. Aqui na Bahia, por exemplo, assim que a epidemia começou, o governo já chegou junto com um decreto mais rígido. Outras regiões, eu sei que aí em vocês, na Paraíba, também demorou um pouco mais, porque a epidemia demorou a chegar. Então, não há uma ação da Associação Brasileira, mas há uma série de ações das associações estaduais. Então, a gente tem um caso que o senhor citou aí dos pastores do Cariri, e também aqui na Bahia nós fizemos algo semelhante, né? Reunimos pastores representando diversas instituições, Ordem dos Pastores, Associação Estadual, e nós nos reunimos e formulamos um documento e passamos esse documento na forma de orientação para as igrejas, né? Para as igrejas irem se adequando, como fazer com os cultos, sugestões de canais do YouTube para assistir, os pastores compartilhando lives, pedidos de oração, sugestões para como a igreja manter os dízimos e as ofertas durante esse período, porque é uma questão importante, já que os trabalhos da igreja, os trabalhos ministeriais, as ofertas missionárias, essas coisas não param. Então, a igreja precisa ter sensibilidade de continuar contribuindo, então, mostrando para os irmãos sugestões de como fazer isso, e ao mesmo tempo, o socorro dos carentes, porque nesse contexto que a gente está vivendo hoje,
diversos irmãos estão sem trabalhar, né? Eu tenho um irmão, uma família da nossa igreja, por exemplo, que eles vivem do Uber. Então, o Uber praticamente parou, né? Esse irmão, conversei com ele hoje, ele disse que passou 12 horas dirigindo o carro dele e, no final das contas, ele conseguiu faturar R$ 15. Então, essas pessoas, elas precisam de socorro, né? Então, nós precisamos, em contextos de igreja e até de associação, no que for possível, nós auxiliarmos uns aos outros no socorro dos irmãos carentes, né? Aquelas igrejas onde há muito funcionário público, pessoal que tem aquele dinheiro certo, no dia certo, de repente olhar com um pouco de sensibilidade para aquele profissional autônomo, o cara que vende fruta na feira, que faz corrida de iFood, e ter sensibilidade para dar assistência a esses irmãos. Então, a nossa luta é essa, né, nesse momento que estamos vivendo. Ok, pastor. Excelente, excelente. Pastor, mudando um pouco a direção da nossa conversa, não sei se é a experiência do senhor aí, mas aqui eu tenho percebido que há um ressurgimento do aspecto escatológico das profecias bíblicas. Existe, inclusive, pessoas que, de forma alarmada, diz que isso é o sinal, já é uma das trombetas do Apocalipse. Sabemos, nosso entendimento, nossa doutrina dispensacionalista, que não haverá nenhum sinal, né? Estamos esperando o rapto de Cristo, o arrebatamento da igreja. Após o arrebatamento, aí sim começam os princípios das dores. Eu sei também que não há unanimidade na leitura de Mateus 24. Eu não queria nem ter falado isso, porém o que eu quero dizer é o seguinte: muita confusão, muita alarme, às vezes muita confiança na ciência, e nós louvamos a Deus pela ciência, mas aí parece que a nossa confiança e a nossa esperança está em uma vacina. Eu queria ouvir do Senhor, então, alguns conselhos, como o crente pode viver, por um lado, olhando para o alto, esperando Cristo voltar, sabendo que esse mundo é de tribulação. Por outro lado, a soberania de Deus, Deus está no controle e Ele usa momentos assim para a sua própria glória. E nessa esfera do meio, a ciência, lidando com tudo isso, eu queria que o senhor falasse um pouco, então, a nossa relação, soberania de Deus, a ciência humana, a volta de Cristo, a nossa esperança. Eu queria que o senhor falasse um pouco sobre isso. Ok. Tá. Pastor, começando com o ponto que o senhor levantou, dos escatólogos de plantão, né? Quando a gente está em contextos como esse, sempre aparece gente movimentando as profecias, né? E eu acho que é importante a gente lembrar o seguinte, que muita gente já caiu em descrédito por causa desse tipo de coisa, e até seitas já surgiram na história por causa desse tipo de coisa. Os adventistas do sétimo dia estão aí como lição de que é muito complicado você ficar pegando eventos do seu contexto, da sua geração, e você tentando fazer a leitura a leitura das profecias a partir disso, né? O meu professor de escatologia no seminário, ele falou para mim uma vez assim que a maior segurança que a gente tem do cumprimento de uma profecia é o próprio cumprimento da profecia. Então é melhor a gente esperar a profecia se cumprir antes da gente ficar dando previsão. O senhor tocou muito bem na questão na questão do arrebatamento. Nós não estamos aguardando nenhum sinal, não há nenhuma profecia a ser cumprida. O próximo evento do calendário escatológico é o arrebatamento da igreja, e a Bíblia não fala nada, nenhum evento, nenhum sinal que vai preceder o arrebatamento da igreja. Algumas pessoas pegam Mateus 24,
de uma maneira completamente equivocada, principalmente os nossos irmãos amilenistas, os presbiterianos, por exemplo, que nós respeitamos e amamos, mas achamos que a hermenêutica, a escatologia deles é completamente equivocada. E eles pegam aqueles princípios das dores e tentam fazer uma leitura da história do contexto da igreja. Eu ouvi um pastor famoso, eu não vou citar o nome aí para não chocar ninguém, mas tem um pastor bem famoso que naquela epidemia da Zika, em que as crianças estavam nascendo com má formação cerebral, os irmãos lembram bem, esse pastor pegou aquele texto de Mateus que dizia assim, ai das grávidas. Então a Zika era o ai das grávidas. Então esses absurdos, eles acontecem e a gente tem que tomar um cuidado com isso. Agora, esse é um perigo que está no extremo, e o outro perigo que reside no outro extremo é a gente não perceber Deus nisso. Então, enquanto algumas pessoas ficam exagerando, colocando profecia em tudo, do outro lado tem pessoas que não consideram que isso tem uma voz de Deus, uma fala de Deus. E a Bíblia diz que os céus... Olha aqui, pastor, que beleza, chegou aqui, para participar da nossa live. Ó. Diga boa noite para todo mundo. Diga. Olá, Caroline, tudo bem? Carol, tudo bem, Carol? É a Carolina, pastor. Está comendo ela aqui. Tá bom, Carolina. Linda. Obrigado, pastor. Obrigado. Então, pastor, eu estava dizendo assim que do outro lado há o erro de você não ver Deus nisso. A Bíblia fala em Romanos 1,18, eu tenho citado muito essa passagem nas conversas que eu tenho tido com os irmãos. A Bíblia diz, os céus, a ira de Deus se revela dos céus. Então, a ira de Deus, ela não é só um evento escatológico, a ira de Deus não é só um evento do futuro. A ira de Deus, ela já está sendo manifestada hoje. A ira de Deus já está presente aí no mundo. E nós não podemos olhar para essas coisas que estão acontecendo hoje e simplesmente dizer, isso são coisas naturais. A gente não pode dizer que foi a mãe natureza, né? Eu espero que não tenha nenhum cristão dizendo que seja a mãe natureza. É Deus, né? Estava lendo hoje Jeremias capítulo 3, o autor dizendo isso, né? Que Deus envia tanto o mal como envia o bem. O mal ali não é o mal moral, mas é o mal no sentido de catástrofe, pestilência, né? Deus punindo o povo de Israel com pestilência, Deus destruindo o mundo inteiro através do dilúvio. E nós precisamos ter essa reflexão que essas coisas vêm de Deus. Então, no final das contas, pode ser que o vírus tenha sido forjado lá no laboratório da China, como tem muita gente dizendo, as teorias de conspiração. Pode até ser, eu não sei. Mas o ponto final é que vem de Deus, porque a ira de Deus já se revela do céu. E eu tenho falado isso, pastor, onde eu tenho oportunidade. Para quem não é de Deus, para quem não se converteu, o coronavírus é um aviso. O coronavírus é um prelúdio de que coisas piores vão acontecer. De que a ira de Deus já pode ser sentida, os primeiros sinais da ira de Deus. E ficar doente e padecer com esse vírus, ele não corresponde a quase nada. Ele é uma pequena fagulha de uma grande ira que vai ser derramada pelo Senhor, primeiro nos 7 anos de tribulação e depois no inferno para aquelas pessoas que não se converteram a Deus. Então, o coronavírus vem de Deus. Todas as catástrofes, todas as mazelas, todas as pestilências vêm do Senhor. O Senhor é que está por trás disso. E o grande mistério da fé cristã é que o nosso Deus, ele prepara, orquestra, organiza tudo isso e, ao mesmo tempo, ele não é participante do mal, do pecado que as pessoas cometem, né? Esse é o grande ponto do problema do mal. Então, essas coisas vêm do Senhor. E para nós que somos Igreja de Cristo, para que o coronavírus veio? Eu acho que ele tem muita pedagogia, tem muita sabedoria para nós que somos Igreja de Cristo. Primeiro, mostrar a fragilidade desse mundo, mostrar a fragilidade do nosso próprio corpo.
O mundo vinha numa escala de crescimento, economia crescendo, a bolsa de valores valorizando. Eu tenho muitos irmãos, amigos que esse ano decidiram investir na bolsa. Eu acho que o senhor também deve ter gente aí na igreja que está empolgado com educação financeira, bolsa de valores, investimentos, né? Tem muita gente empolgada com esse tipo de coisa. E os Estados Unidos crescendo estratosfericamente, de repente vem um vírus e coloca tudo abaixo. Coloca tudo abaixo. Pessoas perdendo 70% daquilo que investiram em um dia. Então, o vírus parece o Eclesiastes, né? O pregador. Tudo é vaidade. Verdade, pastor. Tudo fumaça. Tudo fumaça. Então, isso mostra para a gente o quê? Que esse mundo, ele é um mundo do qual nós não podemos ter segurança nele. Nós não podemos confiar na nossa aposentadoria, nós não podemos confiar no nosso plano de previdência, nós não podemos ter segurança de que aquilo que nós estamos contribuindo para a previdência um dia vai ser vertido para a gente, porque o Estado pode quebrar. O mundo é frágil. O nosso corpo é frágil. O nosso corpo é um corpo de morte, é um corpo que está morrendo todos os dias. Nós podemos estar saudáveis hoje, plenos, nos alimentando bem. Amanhã nós pegamos esse vírus e do dia para a noite nós morremos. Isso mostra a nossa fragilidade. Isso mostra o pecado, né? Quando eu falo do pecado aqui, eu não estou falando de um pecado individual, mas eu estou falando do pecado da raça. Pequena quedinha aqui. O senhor está me ouvindo? Ok. Então, voltamos, pastor. Pode continuar. Ótimo. Voltamos. Tá. Então, eu estava dizendo que esse vírus veio para mostrar os terríveis efeitos do pecado de Adão nesse mundo. Como foi terrível, como foi destrutivo para a humanidade o pecado que o Adão cometeu. Deus disse para Adão: maldita é a terra por tua causa. Então, o coronavírus e todas as outras pestilências que ocorreram na história é uma manifestação dessa maldição. Nós vivemos em um mundo amaldiçoado. E todas essas coisas, pastor, deveriam produzir na gente um clamor pela segunda vinda de Cristo, uma expectativa pelo novo céu e a nova terra, de recordar que lá nós teremos estabilidade, lá nós teremos saúde plena, lá nós teremos prosperidade, lá nós teremos vida plena, vida completa, vida em Cristo Jesus. Então, o valor pedagógico dele é mostrar que esse mundo é um mundo de fumaça, que ele é pintado para a gente como um ambiente de muita segurança, mas não é, e isso deveria produzir no nosso coração aquele clamor lá, do que o apóstolo fala: Maranata, vem Senhor Jesus, vem levar a tua igreja. Então, eu espero que isso esteja sendo produzido no coração do povo de Deus, né? Um desapego desse mundo, uma mudança de perspectiva, a gente aprender a olhar para o alto, a gente aprender a ler a realidade com os olhos da fé, e a gente deixar de idolatrar as instituições, os governos, as economias e essas coisas todas, e depositar nossa confiança exclusivamente no Senhor Jesus Cristo, nas suas promessas e naquilo que Ele vai nos dar quando Ele voltar. Então é mais ou menos por aí. Podemos acrescentar também parar de idolatrar a ciência. A ciência é um meio que Deus usa, mas não é a nossa esperança. Podemos Sim, inclusive esse ponto que o senhor tinha levantado na pergunta, eu me passei de comentar, né? Pastor, tem duas maneiras de ler o mundo. A primeira é com os olhos da mente, a segunda é com os olhos da fé. Então, Deus deu os olhos da mente, e todo o movimento da ciência mundial veio como resultado da Reforma Protestante. A Reforma Protestante mostrou que existe um Criador, e esse Criador, ele organizou o mundo dentro de uma estrutura lógica.
Então, nós utilizando a lógica, a razão que Deus nos deu, nós poderíamos entender as leis que o Criador imprimiu nesse universo. Isso foi o protestantismo que trouxe. Só um parêntese, se o senhor comparasse, por exemplo, com a civilização chinesa, do ponto de vista tecnológico, a China sempre foi muito mais avançada que o Ocidente. É uma civilização milenar. A Europa do século XVI era um local tímido, doente, pequeno. E é significativo, pastor, como o impulso da ciência não veio através da civilização chinesa, embora ela fosse maior. E a explicação é que os chineses eles tinham uma visão panteísta da criação. Então, o chinês, por exemplo, nunca ia investigar como é que a chuva é formada. Porque para o chinês, a chuva era formada a partir dos deuses tal. Então, se você agradasse os deuses do jeito que deveria ser agradado, os deuses mandariam chuva. E os cristãos entenderam que a chuva não é Deus, não existe um Deus da chuva, mas que o Criador de todas as coisas formou leis que regem esse universo. E esse universo, então, pode ser compreendido, porque nós temos um Deus que se revela. A partir disso veio o impulso da ciência moderna. Então, a ciência, ela nunca foi... A ciência, ela nasceu no berço da fé. Ela foi concebida a partir da fé. E os primeiros grandes cientistas da história da humanidade, todos eles eram cristãos, né? O Isaac Newton, ele era professor de escola bíblica dominical, ele escreveu um comentário a respeito do livro de Daniel. Então, e eles não viam nenhum conflito. Esse conflito entre ciência e fé, ele já é uma obra do iluminismo, já de meados do século XVIII, quando houve essa tentativa de divorciar a fé da razão. E aí o problema todo começou a acontecer. A nossa civilização hoje, uma civilização pós-moderna, ela ainda continua sendo herdeira desse pensamento de iluminista, e é por isso que, quando um jovem cristão entra na universidade, a coisa que mais se espera dele, por parte dos seus professores, é que ele abandone a fé, porque fé não é coisa de quem está dentro da universidade aprendendo ciência. Então, a ciência não é oposta a gente. Portanto, quando um médico descobre a cura para um vírus, ele está fazendo a obra de Deus. Ele tá glorificando a Deus. Ele faz isso por causa da graça comum. Deus deu uma graça para ele que dá a ele capacidade de ler a natureza, de entender o funcionamento dos seres vivos e então produzir remédios. E Deus é glorificado nisso. Deus é glorificado. Então não há um conflito entre as duas disciplinas. Na verdade, eu creio que a fé é que dá aquele brilho e aquela complementação de assuntos que a ciência não consegue tocar. Então, dentro disso, trazendo para a nossa realidade, eu creio que nós devemos ouvir o que a ciência tem a dizer, mas, ao mesmo tempo, entendendo que a ciência ela não é Deus. A ciência muda, até as pesquisas se aprimoram. Eu acho que todo mundo já ouviu cientistas dizendo não tome café. Passa mais um tempo, cientistas dizem tome café. Outro diz não coma ovo. Outros diz não, o ovo é o alimento dos céus, todo mundo deve comer ovo. Porque a ciência ela está sempre aberta à investigação. Então, eu creio que a forma da gente observar e lidar com a ciência sempre vai ser esse. A gente perceber qual é o lugar dela. O lugar dela é investigar o universo, investigar a criação de Deus. E toda vez que ela dá uma resposta adequada a qualquer problema, Deus está por trás daquilo. Deus é glorificado ali, porque a obra de Deus está sendo feita, porque os homens estão simplesmente lendo aquilo que o Criador projetou. Então, agora não podemos vê-la como uma disciplina canônica, não podemos vê-la como sendo a palavra final a respeito de tudo, principalmente quando ela se posiciona a respeito de coisas que ela não consegue obter respostas. Ela não consegue obter respostas sobre como as coisas vieram a existir, como é que o nada deu origem a coisas. Ela não consegue responder a isso.
Então, esse era um ponto que a ciência deveria deixar e entregar para a fé, porque a fé tem muito bem a resposta para todas essas coisas. Excelente, pastor. Muito obrigado. Chegou uma pergunta aqui pelo Facebook, mas o senhor já respondeu, perguntando, pastor, podemos dizer que esta doença é consequência do nosso pecado também? Eu acredito que o senhor já falou que imediatamente sim, né? Mas... Isso. Só fazer uma complementação, né? É consequência do pecado, mas não é de pecado individual. É uma distinção que é importante para fazer. Inclusive, eu estou adiantando aqui uma coisa que eu vou falar na pregação amanhã à noite. Eita, os irmãos Não é da um Pituba, pecado individual. os irmãos da Pituba já vão pegar aí, então quem tiver online aí já... Spoiler. Estão tendo um spoiler da pregação. Então, pastor, é consequência do pecado, mas não é a consequência de um pecado individual. É a consequência do pecado de Adão. É a consequência do pecado que é chamado na teologia de o pecado original. Aquele pecado que contaminou a criação com maldade e com esse aspecto em que a criação a cada dia está se destruindo. Então, por que é importante dizer isso? Porque quando a catástrofe chega, a catástrofe toca tanto quem é de Deus como quem não é de Deus. Quando Deus enviou os babilônicos para destruir Jerusalém, Abacuque diz isso lá, né? Que Deus enviaria os babilônicos para destruir, foram destruídos os ímpios e foram destruídos os justos também. Então, quando uma doença chega, a doença chega para o ímpio, a doença chega para o justo. O justo aqui eu quero dizer o justificado, o que é do Senhor Jesus Cristo. Então, é consequência do pecado, sim, mas do pecado de Adão. Não necessariamente de um pecado individual, mas desse pecado da raça. Ok, pastor, excelente. Irmãos, eu não sei se vocês têm perguntas a fazer, podem aí usar o Facebook ou o grupo da igreja. Estamos aqui já no tempo estourado do nosso pastor. Vamos esticar ele mais um pouquinho, pode ser, pastor? Pode ser, estamos juntos. 15 minutos, tá bom. Agradeço aí, então, a família do senhor, a generosidade de conceder aí. Prazer, pastor, prazer. Pastor, então, nos dê aí alguns conselhos diante de tudo isso, soberania de Deus, Deus agindo na vida do crente, doente ou não doente, fazendo com que as pessoas vejam a sua fragilidade. Dê alguns conselhos práticos para nós, como a igreja pode se portar nesse momento. Muita notícia ruim, muita notícia falsa, crentes às vezes sem critério e acaba também reportando isso para outras pessoas. Eu queria que o senhor pudesse dar um conselho para a gente, como a gente pode estar olhando, confiando no Senhor e ao mesmo tempo com muita sabedoria e prudência nesse momento. Tá. Pastor, eu vou dar alguns conselhos que recentemente eu dei para a igreja que eu sigo. O primeiro deles é esse. Leiam mais a respeito de Deus e leiam menos a respeito do coronavírus. Esse é o primeiro conselho. A gente precisa pensar mais no Senhor. Em tempos de catástrofe e sofrimento, os grandes homens de Deus das Sagradas Escrituras, eles se voltaram para o Senhor e refletiram, gastaram tempo imaginando, interagindo com os atributos de Deus. Então, eu estou falando isso porque eu estou pregando Abacuque nos domingos à noite, e Abacuque, quando vai pensar na calamidade, até argumentar com Deus, ele começa dizendo: Tu és o santo, Tu és o eterno, Tu és o meu Deus, Tu és o meu Senhor. Então, é como se ele tentasse fazer uma leitura da situação dele, que era uma situação terrível,
eles estavam prestes a ser derrotados e destruídos pelos babilônicos, mas ele tentou fazer uma leitura disso a partir dos atributos de Deus. Veja no próprio livro de Jó, que toda aquela catástrofe, e até nos momentos em que ele falou coisas duras para o Senhor, ele sempre estava lembrando os atributos de Deus. Então eu transformo isso na forma de um conselho. Os irmãos deveriam pensar mais em Deus, lembrar do nosso Deus, ler passagens bíblicas que reafirmam os atributos de Deus, ler livros que falam sobre os atributos de Deus. Tenho recomendado Deus é Soberano, de A.W. Pink, que é uma obra que vale a pena ser lida. Os atributos de Deus dele também. Tem uma série do Paul Washer, no Voltemos ao Evangelho, sobre os atributos de Deus. Tudo que você puder ler, escutar, assistir, que faça com que você perceba Deus, vai ser útil para a sua vida nesse momento. Ao mesmo tempo, desligue um pouco a televisão, desligue um pouco o WhatsApp, o Facebook, as redes sociais. Se isole um pouco desse ambiente de nervosismo, nesse ambiente beirando a histeria que as pessoas têm feito, porque isso vai fazendo mal para a gente, isso vai fazendo com que nós fiquemos muito ensimesmados, sempre olhando para as nossas fraquezas, para os riscos que nós estamos correndo, e nós pensamos pouco em Deus, a nossa fé nele é enfraquecida. Outro conselho que eu gostaria de dar para os irmãos é que tirem tempo para orar. Então, já que estamos de quarentena, vamos tirar tempo para orar, falar com Deus, clamar, agradecer, interceder uns pelos outros, convidar outras pessoas para orar com a gente. Hoje você pode orar pelo telefone, pode formar grupos, como estamos fazendo hoje aqui, para ter momentos de oração, ter conversação santa, pessoas com as quais você interage, você comunica a respeito de Deus. Ao mesmo tempo, fazer uma avaliação da sua vida, do uso do seu tempo, perceber quanto tempo inútil é gastado em internet, em redes sociais, assistindo seriados na televisão. Nós perdemos muito tempo, nós jogamos muito tempo no lixo. Então, talvez seja uma boa hora dos irmãos fazerem uma autoavaliação de como anda a sua disciplina do tempo como sendo um bom mordomo de Cristo, se você tem aproveitado bem o seu tempo. Acho que uma outra coisa útil é passar tempo com a família, conversar com a esposa, conversar com os filhos, orar juntos, ter lazer juntos, né? Que na nossa casa a gente está, algumas vezes, jogando jogos de mesa. E é uma coisa muito boa, pastor. Produz proximidade, diversão, a gente se alegra, o tempo passa que a gente nem percebe. Então, essas são algumas coisas que a gente pode fazer para melhorar a nossa vida, né? E nos manter conectados uns aos outros e também ao Senhor. Excelente, pastor. Excelente, muito obrigado. Tem uma pergunta aqui do Facebook, feita por o Biraci Pimenta. O Biraci Pimenta pergunta: em momentos como esse, como conduzir os cristãos por um caminho que os evitem de cair no hábito de depender da própria força, manifestas no sentimentalismo, emoção ou no fatalismo? Ok. Tá, eu acho, pastor, que muitas coisas que eu já falei até esse momento respondem essa pergunta, né? Como é que a gente foge do fatalismo? Penso eu. A gente foge do fatalismo exercitando a nossa mente a pensar a respeito de quem é o nosso Deus, os atributos de Deus. Então, isso faz a gente lembrar que Deus existe, que Ele é que controla, é Ele que levanta reis, Ele que derruba reis, Ele que estabelece a história, todas as coisas vão servir, vão convergir para o plano eterno dele acontecer. E, ao mesmo tempo, livrar-nos do emocionalismo, do medo, é essa vida de uma disciplina espiritual, de
de oração, de leitura das Escrituras, de conversação santa, de manter proximidade uns com os outros, de desligar um pouco a televisão para evitar você ficar sendo bombardeado por esse tipo de coisa. Então, isso evita a gente de ficar excessivamente emocional e traz algum equilíbrio, um equilíbrio até mesmo de natureza psicológica para a gente, né? Eu tenho notado muita gente neurótica com o momento que a gente está vivendo, né? Ao ponto de estar com medo de coisas que nem devem ter medo, né? Eu fui ao supermercado semana passada e eu tinha acabado de ver que nos Estados Unidos teve um problema lá com a falta de papel higiênico. Acho que o senhor deve ter visto isso também. E quando eu cheguei no supermercado aqui, a seção de papel higiênico estava completamente vazia. E você olhava para os carrinhos das pessoas, as pessoas com 5, 6 fardos de papel higiênico no carrinho. Por quê? Porque eles viram que nos Estados Unidos estava faltando. Né? Eles nem pararam para pensar que são duas indústrias diferentes, né? A de lá e de cá. Mas isso, para mim, só provou esse ponto, né? Que as pessoas estão excessivamente emocionais e elas perderam a segurança no Senhor. Então, as catástrofes têm esse valor pedagógico de nos lembrar que o nosso socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra, não vem de governantes, não vem de ninguém, mas nós elevamos os nossos olhos para o alto e esperamos a providência do Senhor. E, às vezes, essa providência é dura. A gente precisa se preparar para isso. Nós, o povo de Deus, nós sempre estamos esperando uma providência prazerosa, deliciosa, mas às vezes a providência de Deus é dura, né? A Noemi, lá no livro de Ruth, ela fala isso, que o Altíssimo atingiu ela em cheio. E às vezes, pastor, isso acontece. A mão do Altíssimo pesou sobre ela, né? Exatamente, ela diz isso. E foi o Senhor mesmo. E eu creio que a gente precisa ter essa ampla reflexão para nem sermos tomados por esse sentimento fatalista. Está acontecendo porque está acontecendo, é assim mesmo, estamos destruindo o planeta está se virando contra nós. E, ao mesmo tempo, lembrar que, no meio das calamidades, Deus tem o seu povo e as calamidades, elas não têm o mesmo valor para o descrente como tem para quem é de Deus. Né? Eu disse há pouco tempo para os irmãos que, no caso do descrente, quando uma calamidade vem, é um alerta. É um alerta de que coisas piores vão acontecer. Para quem é de Deus, não é assim. Para quem é de Deus, é um momento de santificação. É um momento de autoexame. É se lembrar de que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus. O ímpio não é assim. O ímpio é um prelúdio do inferno. Para nós, é um instrumento de santificação. Então, o coronavírus só terá feito bem para a nossa alma, no final das contas, não é nem se o governo conseguir descobrir uma vacina, mas se no processo da gente lidar com ele, nós tenhamos nos tornado mais santos. Porque esse é o grande alvo de Deus para a nossa vida. É nos fazer semelhantes ao Senhor Jesus Cristo. Então, eu desejo para os irmãos que estão nos acompanhando nessa live isso. Que aconteça o que acontecer. O saldo seja santidade, pureza, comunhão com Deus, crescimento espiritual. Amém, pastor. Pastor, uma última pergunta do Lopes, que está na esteira do que o senhor falou agora. Ele fala sobre o avivamento da igreja, que muitos pastores pregam uma necessidade para que a igreja tenha um verdadeiro avivamento. Deus usa perseguição, o livro de Atos fala sobre isso, mas ele pergunta aqui, será que é tempo oportuno para termos um avivamento? O senhor falou agora sobre santidade, é melhor que a gente seja mais santo do que a vacina, então ele pergunta, será que é tempo oportuno? O irmão Lopes pergunta, Lopes da nossa igreja, será que é tempo oportuno para termos um avivamento espiritual? Eu vou começar dizendo assim ao irmão Lopes, né, que o avivamento, o despertamento espiritual, é uma graça especial que Deus derrama sobre o seu povo em certos momentos históricos. Avivamento não ocorre
em todo momento, não ocorre em toda geração. É o Espírito Santo que produz o avivamento, e o Espírito Santo é soberano. A gente não tem como provocar o avivamento, nós não temos como seguir 10 passos, como algumas igrejas fazem, 10 passos para o avivamento. Não tem como a gente fazer isso, porque o Espírito Santo ele é soberano na administração dessa graça. Nós temos avivamento no tempo de Ezequias, no tempo de Josias, em Atos capítulo 2, mais próximos aqui da gente, podemos dizer, a Reforma Protestante, o ministério de John Wesley, o ministério de George Whitefield, do Jonathan Edwards. Foram movimentos de avivamento em que o Espírito Santo de Deus visitou a igreja com um profundo senso de pecado, um desejo de buscar a Deus, um clamor por santidade, e esse movimento espiritual ele entrou nas esferas cíveis, sociais, econômicas, ao ponto de transformar países inteiros, né? Conta-se que no avivamento que aconteceu na Inglaterra, pelo ministério do John Wesley, até os prostíbulos se fecharam, porque as pessoas não tinham mais, não iam mais aos prostíbulos, elas iam à igreja ouvir a palavra de Deus. Então nós devemos orar pelo avivamento, nós devemos clamar. Cada geração, eu creio que ela é responsável por fazer isso, pedir a Deus que Deus visite o seu povo com despertamento espiritual. Mas, ao mesmo tempo, carregando no nosso coração essa ideia que Deus é soberano. Pode ser que ele faça isso na nossa geração, pode ser que não. Ele é Deus e ele faz a coisa de acordo com o plano dele. E aí entra na pergunta que o irmão fez, né? O momento é oportuno? Eu creio que o momento é oportuno. Eu comecei a nossa live até falando um pouco sobre isso, dizendo que todos os momentos em que a humanidade esteve em situações difíceis, a igreja sempre se levantou como um farol, dando uma direção moral, espiritual, social. Então, eu penso que o momento é um momento muito oportuno. Eu tenho orado já ao Senhor durante alguns anos, pedindo que Deus visite o nosso Brasil com um grande despertamento espiritual, porque definitivamente o que está acontecendo no nosso país está longe de um avivamento, não passa de um misticismo barato, de religiosidade oriental misturado com autoajuda. Então, não passa muito mais do que isso, né? Não tem nada a ver com o despertar espiritual das Sagradas Escrituras. Ok, pastor. Eu vou abrir os microfones para, se alguém quiser dar uma rápida palavra de agradecimento ao Senhor. A maioria dos irmãos estão no Facebook. Eu não sei exatamente quantos estão agora, mas com certeza a maioria estão lá. Temos alguns aqui. Então, se por acaso alguém quiser, também não é obrigado você fazer. Você faz se você quiser. Mas se você quiser agradecer ao pastor Marcos Perim, você poderia falar alguma coisa agora, ou aqui no grupo da igreja, rapidamente, enquanto a gente está aqui para o desfecho final, ok? Enquanto você prepara aí seu microfone, pastor, o senhor vai ouvir talvez alguém falar com o senhor, se não, se a Deus orando, o senhor poderia fazer uma oração final e pedindo pela vida emocional da igreja, do povo de Deus. Inclusive, tem uma pergunta aqui que não quero que o senhor responda, não temos mais tempo, eu já estourei o tempo do senhor, mas a igreja já havia um tempo muito fragilizada, muito refém dos sentimentos, e agora com esse problema pode ser que muita gente piore a situação, ou talvez até melhore, não sei, busque a Deus, e enfim, eu sei que alguma coisa é patológico, porém, mas eu queria que o senhor orasse pela vida emocional dos irmãos, o encorajamento dos irmãos, a igreja do Senhor Jesus Cristo, aqui em Parnamirim, aí na Pituba, mas a gente se manter firme no Senhor. Como diz o profeta Miqueias, eu porém olharei para o Senhor. Então, a gente poder olhar para o Senhor e estar com o coração inabalável, esperando e confiando no Senhor. Antes que o pastor ore, talvez dando uma palavrinha final de agradecimento ou da sua participação. Não sei se alguém gostaria de abrir
o microfone. Irmão André, que está na administração, demais irmãos. Temos aí o irmão Edinho, o irmão Igor, Danilo, Augusto. Algumas pessoas saíram da plataforma. Não sei se é alguém no Facebook. André, você está por aí, André? Oi, pastor, estou por aqui. Ok. Será que alguém tem alguma coisa para falar? Você mesmo? Então, como o pastor Roberto falou, pastor Perim, nós agradecemos muito por esse momento, esse momento de perguntas e respostas que tivemos agora. As perguntas que o pastor Roberto trouxe, né, foram muito pertinentes para o momento que estamos passando. E foram encorajadoras. Foram palavras que eu acredito que serviram para encorajar a nossa igreja. Eu pude acompanhar aqui no Facebook e vi também que muitos irmãos da sua igreja na Bahia também estavam acompanhando. Então, eu acho que todos nós saímos daqui com o coração bem aquecido diante desses momentos que às vezes nos entristecem. Então, que Deus abençoe e agradeço em nome da Igreja de Parnamirim. Então, agora também, se algum outro irmão quiser falar, pode falar. Lembrando que amanhã teremos a nossa escola bíblica dominical às 10 horas. Vamos seguir o nosso estudo bíblico, o panorama do Antigo Testamento. Amanhã estaremos no livro de Daniel, profeta Daniel. Pastor Marcos. Tá, irmãos, quero agradecer primeiro a Deus pela oportunidade, é uma graça que o Senhor nos dá poder compartilhar a palavra dele. Nós estamos no ministério, mas nenhum de nós é digno da posição, do local que Deus nos colocou. Nós somos completamente dependentes da graça do Senhor Jesus Cristo. Eu quero agradecer ao nosso Deus em primeiro lugar, agradecer ao pastor Robério pelo convite tão gracioso, pelo bate-papo tão edificante. Quero agradecer aos irmãos, né? Eu sei que o pastor Roberto me falou que foram alguns de vocês que pediram para ter essa live e ser comigo. Eu me sinto muito honrado, irmãos. Muito obrigado. Os irmãos que acompanham o canal da igreja, já recebi mensagens de alguns de vocês da igreja. Me sinto muito honrado também com isso. Louvo a Deus por esse privilégio de trazer alguma coisa da palavra de Deus para vocês. Muito obrigado, que o Senhor edifique a igreja, abençoe, que Deus desperte vocês, que vocês sejam fortes, santos, unidos, que aquelas pessoas que estão fracas na fé, nesse momento, percebam, através dessa fragilidade, que nós precisamos mais do que nunca do nosso Deus, e que a única vida que pode ter sentido, a única vida que vale a pena ser vivida nesse mundo é a vida na presença de Deus. Então, que Deus fortaleça você, te dê convicção, busque apoio, busque o pastor da igreja, busque irmãos, não fique sozinho, você que está com medo, não se isole. Deus nos deu uma comunidade da fé. A história bíblica conta que o Davi estava sozinho lá na caverna, e de repente chegou uma turba de mais ou menos uns 400 homens que a Bíblia chama de amargurados de espírito. E eles foram dividir com Davi aquele ambiente. E ali estava um amargurado consolando o coração do outro, e aquele grupo de amargurados se tornou o grande exército de Davi. Então, a igreja, ela é o hospital de Deus. A igreja é o ambiente em que nós devemos nos sentir à vontade para abrir o coração uns para os outros, para falar das nossas fraquezas, das nossas fragilidades, das nossas inconsistências. Então, você que está se sentindo sozinho, busque a Deus, mas também busque um irmão, uma irmã. Lembra que Deus, ele usa pessoas para nos abençoar. Lembra que quando você se converteu a Jesus Cristo, você não foi unido apenas a Jesus, você foi unido aos seus irmãos, à família da fé. Então, busque essas pessoas para você poder se animar, se aproxime de pessoas que inspiram você a querer ser um crente melhor, a ter confiança, a ter fé no Senhor Jesus Cristo.
E ao senhor, pastor Roberto, eu desejo todas as bênçãos de Deus para a sua vida, para o seu ministério, para a sua família, que Deus dê graça, sabedoria. Nós estamos aí no mesmo barco, no sentido de que estamos procurando meios de ministrar a igreja em um tempo tão estranho como esse nosso. Então, que Deus te dê graça, sabedoria, iluminação, um coração sensível à igreja do Senhor Jesus Cristo. Que Deus te dê bastante sabedoria. Então, vamos fazer uma oração para a gente encerrar. E eu quero agradecer mais uma vez, em nome da nossa igreja, essa oportunidade de ministrar aos irmãos. Vamos orar. Te agradecemos, Pai, por essa noite. Te agradecemos pela bênção de estar na tua presença. Te louvamos, Pai, porque o Senhor nos deu a graça de termos esse momento de comunhão, de alegria, de proximidade uns com os outros. Tudo que nós falamos aqui, Senhor, foi na tua presença. E nós suplicamos que o teu Santo Espírito seja o agente espiritual que vai ministrar ao nosso coração todas as verdades que falamos aqui. Que ele seja o grande professor, mestre, que ele venha nos ensinar, que ele venha nos abençoar, que ele nos ilumine, que ele nos una uns aos outros, que ele produza em nós desejo por ti, que ele dê a nós anseio pelo eterno e, ao mesmo tempo, um horror pelo nosso próprio pecado. Desperta-nos, Senhor, para a palavra, para a oração, para a comunhão, para a vida de igreja. Nós pedimos isso, pois nós precisamos do Senhor. Eu oro por aqueles que estão desanimados, que em Cristo Jesus eles venham ter animação, eles venham ter vida, eles venham ter alegria, experimentando o crescimento espiritual em Ti. É a oração que eu faço, em nome de Jesus. Amém. Amém, pastor Marcos. Forte abraço para o senhor, forte abraço para a Igreja Batista Regular da Pastor. Amém. E agradecemos demais e que Deus lhe fortaleça e lhe use cada vez mais para a glória dele. Amém. Pastor, permite eu fazer uma pequena propaganda? Pastor, eu já estou no bônus com o senhor fica à vontade. Na terça-feira, nós vamos ter uma live pelo Instagram da igreja, às 8 horas da noite, com o pastor Almir Marcolino. Nós vamos falar a respeito do medo. Então, os irmãos estão convidados a participar com a gente. E na sexta-feira, nós vamos ter uma live com o pastor Velk. O tema vai ser quarentena e pecados sexuais. Então, nós vamos falar sobre como esse ambiente de isolamento ele contribui para a proliferação de pecados de natureza moral. Então, convidar os irmãos a estar com a gente, tá bom? Obrigado e Deus abençoe todos vocês. A plataforma vai ser o Instagram, é isso? Instagram da igreja. IBRPBA. Igreja Batista Regular da Pituba, Bahia. IBRPBA. Ok, pastor. E eu quero dizer, a nossa igreja, a Igreja Batista Regular em Parnamirim, a IBRP, e amo vocês, irmãos, estou com tanta saudade. Amém, amém, pastor. Espero que logo isso acabe. Eu sei que eu tenho ligado para alguns, principalmente os mais necessitados, tenho tentado se comunicar com os irmãos, mas quero dizer aos irmãos que o meu coração tem estado muito desejoso da presença dos irmãos, mas a gente vai enfrentar isso com a graça de Deus. Amanhã às 10 horas, Escola Bíblica Dominical, tá bom? Que Deus abençoe. Esse é o Benjamin. Esse é o Benjamin, pastor. Esse é o Benjamin. Graças a Deus, Benjamin. Deus abençoe e guarde. Deus abençoe. Pastor, muito obrigado, tá bom? Um forte abraço para o senhor e para os irmãos.